Oi, gente, graças e paz. Vamos aí para mais um momento de oração, uma leitura bíblica. Que Deus esteja com a gente. É só uma questão de simples percepção para qualquer um se dar conta de que a vida é muito frágil. Muito pouco compromete a vida. A gente tem a Bíblia que lembra a gente com frequência disso, o tempo todo. Em Tiago, por exemplo, quando compara a vida à fumaça, à neblina, a algo efêmero. E mesmo ela sendo um bem muito valioso, ela não pode ser preservada para sempre. Não pelo menos desse jeito como a temos hoje. Eu não sei se você já percebeu, mas se você faz o seguro de uma casa, se você perde a casa, o seguro te dá outra. Se você faz o seguro de um carro, você perde o carro, o seguro te dá outro. E assim com várias outras coisas e bens. O seguro de vida não. Se você perde a vida, o seguro não te traz de volta ou te dá uma outra vida. Quando muito, te dá algum dinheiro que às vezes é suficiente apenas para cobrir despesas funerárias. Nada aqui, nenhum recurso pode garantir a vida e impedir a morte. A medicina e a ciência, quando muito, conseguem adiar ela, mas isso é o mais longe que elas conseguem ir. O mais duro e a realidade mais brutal é que não precisa receber a notícia de que está na fase terminal de um câncer ou receber o diagnóstico de uma doença gravíssima que dá pra gente apenas algumas semanas de vida, ou só perceber que a gente tá velhinho mesmo, para saber que vai morrer. É só considerar o tempo, estamos todos morrendo. Às vezes coisas como o coronavírus vêm lembrar a gente disso. Mas mesmo diante de toda essa realidade, eu gostaria mesmo de dizer que nós não precisamos temer a morte. Segundo Timóteo, no capítulo 1, verso 9 e 10, diz assim: mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Esse texto vai dizer para nós que Deus espontaneamente e de livre e espontânea vontade resolveu nos dar a sua graça em Cristo Jesus. Isso significa que Cristo é um instrumento pela qual Deus nos doa, nos favorece com a graça. E que Ele fez isso fora do tempo, antes de tudo existir. Esse já era o plano de Deus. Mas aquilo que Ele tinha planejado e que era um segredo, estava velado, coberto, Ele havia tornado visível e conhecido com o aparecimento. A palavra aí no texto original é epifania. É digno de nota, pois essa é uma expressão que é usada para se referir à gloriosa manifestação de um Deus. Jesus, portanto, é Deus e está se revelando e aparece para nós como um Salvador. Isso já mostra que Deus aparece e vem em missão de resgate. Tá? Salvador significa um libertador, um resgatador. E, finalmente, Paulo vai dizer o seguinte: para destruir a morte. A palavra usada para destruir significa inoperar, tornar ineficiente, neutralizar os seus efeitos. Paulo está dizendo que a morte já não tem mais efeito ou poder nenhum sobre nós. Não pode nos causar nenhum dano, pois ela foi neutralizada. Mas que isso não foi tudo o que ele fez. Ele não apenas enfraqueceu a morte a ponto de que ela não tivesse mais domínio sobre nós, mas ele também revelou e trouxe à luz a vida. Sabe quando a gente não consegue ver algo direito, algum objeto, e a gente traz ele para a luz para conseguir enxergar melhor? Foi exatamente isso que Jesus fez. Ele se revelou, ele veio e apareceu a mais clara luz, o mais claro dia, e expôs a vida bem diante dos nossos olhos, a fim de que nós a víssemos e conhecêssemos. Não é isso que a palavra de Deus diz lá no Evangelho de João? E nós vimos a sua glória. Deus se revelou e apareceu, e Ele, que é a própria vida, mostrou, se revelou para nós. Aí o texto vai dizer, e a imortalidade. Na vida que Jesus revela não tem fim, e nem sofre os efeitos do tempo. A palavra usada indica algo perpétuo, que não vê a corrupção. Jesus enfraquece a morte, Jesus dá a vida. Essas são as duas coisas que a gente aprende com esse texto. No centro do plano da salvação, meu irmão, está a reconciliação de Deus com os homens na pessoa de Cristo Jesus. É um plano complexo e com alguns desdobramentos de uma perspectiva teológica. Mas de um jeito bem simples e não menos teológico, a salvação revela o propósito deliberado
e planejado de Deus de nos conceder vida eterna. Deus opera a salvação resgatando a gente da perdição e condenação, que em pouco tempo nos traria a morte eterna e definitiva. Ou seja, livrar da morte e dar a vida é o que Deus fez comigo e com você. Viver é a boa notícia do Evangelho. No fim do verso 10 ele diz, mediante o Evangelho, ou seja, por meio do Evangelho. Meu irmão, o escopo e o cerne do Evangelho é Deus resolvendo o problema da morte e dando vida. O Evangelho é para corrigir o que o pecado causou, nos expondo à morte. Estamos na semana da Páscoa. A gente lembra, então, do período registrado aí nos Evangelhos, que cobre a última semana do Nosso Senhor, que vai desde a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, conhecida como Domingo de Ramos, né, pelo calendário litúrgico, e termina no próximo domingo, conhecido como Domingo da Ressurreição. Hoje a gente estaria na Sexta-feira da Paixão. A Páscoa, lembra a gente, fala de vida, porque fala de ressurreição. O túmulo vazio é para lembrar os filhos de Deus que a morte já não é mais um problema para eles. 1 Coríntios 15, 54 diz, tragada foi a morte pela vitória. Foi Jesus também que disse lá nos Evangelhos, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, João 10, 10. Ele também diz, eu sou a ressurreição e a vida, João 11, 25. Eu me lembro que nos cultos que a gente faz no domingo de manhã, no domingo de Páscoa, o pastor sempre organiza ali na liturgia e coloca o hino 274. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Isso vem lembrar a gente de que a morte já não é mais um problema para nós. A realidade do túmulo vazio mostra que a ressurreição coloca Cristo como a primícia dos mortos e que aqueles que acreditam nele, ainda que mortos, eles viverão. Talvez qualquer coisa que aconteça possa até ameaçar a nossa vida temporal, mas nada ameaça e compromete a nossa vida eterna. A morte não é mais um fantasma que assombra e nos coloca em pânico. Como disse John Owen, o príncipe dos puritanos, a morte morreu na morte de Cristo. Amém? Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela sua palavra, pelo vigor, a virtude e o poder que ela tem. Obrigado, Deus, pela força que existe de convencimento, de alívio, o poder de consolo que ela traz. Obrigado, meu Deus, porque a gente pode exultar, alegres e confiantes, de que o Senhor é aquele que nos dá a vida, que nos salva, que garante a nós, por meio do Evangelho, a vida e a imortalidade. Obrigado porque o Senhor se revelou, Pai, porque o Senhor apareceu para nós e o Senhor nos trouxe a verdade. Obrigado porque o Senhor nos deu Cristo Jesus, o nosso Salvador. Pai, que nós tenhamos o nosso coração tranquilo, aquietados, e que a gente possa descansar na verdade de que o doador de toda a vida é aquele que nos garante a vida eterna. Que nós possamos desfrutar, Deus, da confiança de que nós estamos em segurança, porque é o Senhor quem nos garante a vida e nos livra da morte. Nós oramos assim, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe cada um de vocês. Até a próxima.